E aí eu lhe dou a palavra. Sou eu agora? Sim, fica à vontade, Adenauer. Boa noite a todos. É um prazer estar falando para vocês, que eu não conhecia, do Centro Espírita Cachoeiras de Macacu, do Rio de Janeiro, atendendo a um convite de Ricardo, e creio que ele está satisfeito hoje, porque o convite está sendo realizado. O tema que eu me propus a falar é sobre viver como espírito. Quando eu adentrei no Espiritismo, era muito jovem, eu buscava acreditar. Estudei Allan Kardec, estudei Emmanuel, André Luiz, Leon Denis e outros autores clássicos e buscava ter uma ideia precisa daquilo que estava me sendo apresentado pelo Espiritismo. Os espíritos, a mediunidade, a reencarnação, tudo aquilo que é básico ser conhecido pela doutrina espírita. Eu queria acreditar. Mas com o tempo, os anos foram passando, eu fui percebendo que acreditar não era suficiente. Não bastava ter fé que aquilo era real. Porque, para mim, eu tinha uma formação muito técnica, para mim, a experimentação, a observação, a repetição dos eventos era uma regra, era uma norma. Então a fé e a crença não me atendiam. Eu precisava de algo mais consistente como fundamento do que eu estava lendo, do que eu estava aprendendo. E o Espiritismo me trouxe, à primeira vista, ou logo de início, a condição de que eu era um espírito. Dizia que eu era um espírito. E eu precisava sentir isto. Não bastava acreditar. Não bastava ver espíritos, conversar com espíritos. Eu precisava me perceber um espírito. Essa era a minha exigência para com o espiritismo. Era a minha autopercepção. E se eu me percebesse espírito, estaria completo o ciclo de conhecimento, porque o espiritismo teria alcançado resultados práticos em mim ao me perceber espírita. E isso não demorou muito, porque eu estava em busca exatamente desta consciência em mim, lidava com espíritos, participava de reuniões mediúnicas, participava de estudos do Evangelho. Isso não era suficiente para mim, porque não me fazia me sentir espírita. Me tornava um crente espírita, apenas alguém que acreditava e que observava que outros não acreditavam, observava que outros preferiam outras religiões, e isso não era suficiente para mim. Leituras, vivências, palestras, seminários, isso foi me tornando muito mais crítico em relação à percepção do que era o fundamento do espiritismo. Eu precisava, de fato, me sentir espírita. Um dia de sábado, na instituição que eu fazia parte, isso no início dos anos 90, ouvi uma voz dentro de mim que me convidava a criar uma instituição. E eu perguntei a essa voz que instituição seria essa. Ele me disse que seria uma instituição onde nós iríamos disseminar ideias. Iríamos falar de um assunto que era o fundamento do Espiritismo. E eu fiquei muito curioso em saber qual era o fundamento do Espiritismo, qual era a essência de que tratava, de fato, para esta voz, para esse espírito, de que tratava o Espiritismo para ele.
Eu tinha uma vivência no movimento espírita de longas datas e sabia que os fundamentos que as pessoas falavam era Allan Kardec, era o Evangelho, e imaginava que seria essa a resposta. Mas ele me disse que a resposta não seria um livro, não seria o Evangelho, não seria uma pessoa, que o fundamento do Espiritismo, e se não fosse isso, o Espiritismo não precisaria existir, bastava que o cristianismo continuasse sendo disseminado, ou o Espiritismo com o nome de cristianismo. Ele me disse que o fundamento do Espiritismo era a imortalidade do espírito, a imortalidade da pessoa. Sem imortalidade, o Espiritismo seria apenas um conhecimento intelectual. E se fosse apenas viver para ter uma boa morte, o Espiritismo não estaria passando nada mais do que uma salvação. Eu achei aquilo muito interessante, né? A proposta dele de disseminar a imortalidade do espírito. Tratar a pessoa, o ser humano, como um ser imortal. Não apenas lidar com espíritos, não apenas falar com espíritos, não apenas buscar a cura, não apenas acreditar na reencarnação, não apenas divulgar a ética do evangelho. A proposta dele é: você quer disseminar a imortalidade do espírito? Confesso a vocês que eu não tinha dimensão total do que era essa proposta, até que, com o contato mais próximo e antes de começar a obra, ele foi me explicando que o ser humano, na história da humanidade, 400, 500 mil anos de humanidade, ou talvez 1 milhão de anos de humanidade, o ser humano vai adquirindo habilidades que fazem com que enxerguemos a realidade sob certos paradigmas e até um determinado horizonte. E o horizonte religioso é um horizonte salvacionista. As pessoas aprendem a vivenciar uma religião para garantir uma vida após a morte melhor, para ir para um lugar melhor. Esse é o horizonte religioso. E que o horizonte do Espiritismo deveria ser mais amplo do que esse. Que os horizontes da filosofia eram horizontes que faziam com que a pessoa se sentisse bem, se sentisse bem. E bastava isso, se sentir bem, que a filosofia visava levar o ser humano apenas a se sentir bem, a viver no mundo e compreendendo o mundo, só isto. Que os horizontes da ciência eram horizontes pragmáticos que levam o ser humano a conhecer a matéria, se adaptar à matéria e utilizar a matéria para a sua felicidade. E que o Espiritismo, dizia ele, tinha uma proposta mais ampla do que a ciência, mais ampla do que a religião, mais ampla do que a filosofia, mais ampla do que o conhecimento empírico, que a proposta do Espiritismo era levar o ser humano a uma consciência de vida permanente, de continuidade do eu, e não apenas de se preocupar com a vida após a morte. A preocupação com a vida após a morte é um horizonte menor. A preocupação é: para que você existe? Qual é a razão da sua existência, não da sua encarnação, não da sua desencarnação, mas a razão do existir da pessoa, do ser humano, do espírito. Para quê? Qual a sua designação pessoal? Para que serve a sua imortalidade? Então ele me colocava: você é imortal, e daí? Para que serve ser imortal?
que você vai fazer depois do depois do depois? Então, a divulgação da consciência de ser espírito imortal foi a proposta dele. Vamos fazer isso. Mas para atrair pessoas, para ouvir, precisamos realizar uma obra social. As pessoas são atraídas pelo social. As pessoas gostam de ajudar, gostam de saber que a instituição faz trabalho social. Então, vamos fazer uma escola. A primeira proposta dele é vamos fazer uma escola. E fundamos uma escola. Até hoje existe. Isso em 1994. Essa altura era 1994. Criamos o Centro Espírita em 94 e, em seguida, uma escola para educar crianças, uma escola integral, com 100 crianças, 4 salas de aula. Diretora, coordenadora pedagógica, auxiliares de classe, crianças de 2 anos de idade. Educação infantil. Isto era uma proposta social de intervenção na sociedade para atrair as pessoas que ouviria palestras sobre a imortalidade do espírito. Depois fizemos um trabalho social de ir às ruas para tentar retirar os indivíduos pobres da rua, ou alimentá-los, ou cobri-los, sempre para atrair pessoas para ouvir as ideias, mas intervindo socialmente. A proposta não era a intervenção social. Desculpe, a intervenção social era a estratégia. A caridade era a estratégia, não era a finalidade. A finalidade era ampliar a consciência do espírito para a percepção da sua imortalidade, para aqueles que tivessem a altura da percepção disto. Para aqueles que queriam botar seus filhos na escola, tinha uma escola. Para aqueles que queriam um farnel, uma cesta básica, estava ali a instituição oferecendo cesta básica. Depois nós criamos um atendimento médico, tudo isso gratuito, claro, um atendimento médico. Para aqueles que estavam com problemas no corpo físico, criamos um atendimento médico. Tudo isso até hoje existe, não paramos ali. Depois criamos um serviço de psicologia para atender aqueles que tinham conflitos familiares, conflitos relacionais, emocionais, doenças mentais, sempre para atrair pessoas para ouvir as palestras sobre a imortalidade do espírito. Você é imortal. Você é o espírito que você precisa acreditar que existe, independentemente do seu contato com espíritos desencarnados, que é consequência da sua condição de ser espírito. O espírito não está lá, ele está aqui, ele é você, e existem outros, encarnados e desencarnados. Depois, nós criamos uma outra creche, a essa altura, não mais para 100 crianças, mas para 220 crianças. Depois, uma escola de ensino médio. Hoje são 3 escolas que nós temos, né? E os serviços foram se ampliando, oficinas profissionalizantes para as pessoas. Fundamos um outro centro espírita, são 2 centros espíritas que a instituição tem. Tudo como pretexto para atrair as pessoas, para ampliar seus horizontes. Ampliar. Para que você existe? Essa é a pergunta. Para quê? Não por quê. Para que você reencarna? Para que você desencarna? Quem é você em todo esse processo evolutivo, né? E as perguntas eram feitas e são feitas até hoje com o objetivo de ampliar a visão de mundo, a visão de vida, a visão de espírito. Entender que espíritos são seres humanos, são pessoas, são entes
como nós, não são diferentes, não têm poderes especiais, não estão acima nem abaixo, são simplesmente pessoas, né? O tratamento dado aos espíritos é o tratamento que se dá a qualquer pessoa. Começamos a entender que aquele adjetivo que virou um substantivo de tratar espíritos como obsessores parece um bullying. São pessoas. São pessoas que estão interessadas em prejudicar outras pessoas, mas são seres humanos, têm alguma ferida que os leva a querer agredir o outro. São pessoas. E assim nós começamos a lidar com o espiritual, a naturalizar a relação nossa com o espiritual. Naturalizar. Você quer conversar com um ente querido que já desencarnou? Você pode procurar o centro espírita, você pode procurar um médium. Você pode fazer isso. Por que você não conversa, não chama, não atrai, não dialoga na forma que você era acostumado a dialogar? Naturalizar a mediunidade. Todos nós temos a possibilidade de sermos influenciados por espíritos. Por esse motivo somos médiuns, dizia Allan Kardec. Então nós podemos dialogar com os espíritos sem precisar de oráculos, de pessoas que se colocariam nesse lugar central de serem os únicos capazes de acessar o espiritual. Todo ser humano é capaz de acessar o espiritual. Mas isso é colocado não como uma imposição ante ao sistema vigente, é um acréscimo. Não tem nada errado. As coisas são como elas são. Nós assimilamos o mediúnico espiritual da maneira que nós aprendemos, de acordo com o nosso nível de evolução. Não está errado. Mas podemos antever uma outra possibilidade de, de contato espiritual, de comunicação espiritual. Eu me lembro de uma passagem de Chico Xavier que ele contou que uma mulher o procurou, desencarnada, para mandar uma carta, porque ela estava sofrendo muito e queria mandar uma carta para o marido que estava preso. O marido foi preso, acusado de tê-la matado. E ela queria mandar uma carta para ele. Uma pessoa estava desesperada. E essa pessoa desesperada certamente seria tratada convencionalmente como um espírito sofredor. Esse era o termo que se utilizava. Não, é uma pessoa. O que a gente chama de espírito sofredor é um ser humano, é uma pessoa, era uma mulher. E ela explicou como se deu o, o assassinato, que não foi assassinato, foi um acidente. Eles iam numa estrada, de noite o marido levava uma arma na cintura para se proteger de qualquer eventualidade. O local era deserto, era uma estrada que não tinha luminosidade, não tinha iluminação. E ele, a certa altura, ele tirou o cinto e nisso a arma escorregou pelo cinto e tocou em algum ponto do cinto e disparou. E ela desencarnou ali, ele foi acusado de assassinato. É uma história muito bem. É relatada por ele. Se vocês pegarem Pinga Fogo, ele relata isso na televisão. Eu não li em nenhum lugar. Eu ouvi isso, eu assisti isso. Ele relatando este fato, dando o nome dela, o nome dele. E a carta foi usada no tribunal, inocentando. O juiz aceitou. E ele foi liberto por causa dessa carta. O que eu quero colocar é a naturalidade como isto é tratado, sem aquele jargão de que é um espírito sofredor. Não, era uma mulher, um ser humano que estava aflita porque o marido tinha sido preso. Coisa da vida cotidiana. É esta mediunidade da vida cotidiana que a gente precisa assimilar
Porque somos espíritos. Porque você é um espírito. Porque você vive uma vida na matéria, mas você não deixa de ser espírito. Não deixa de ser espírito. Há quem diga que nós somos espíritos vivendo a experiência material. Eu entendo essa fala, mas eu prefiro dizer o seguinte, que nós somos espíritos e estamos vivendo uma experiência espiritual, mesmo na matéria, porque não deixamos de ser espíritos. Nunca deixamos de ser espíritos. Apenas usamos um implemento um pouco mais denso, como se fosse uma sobrepele, que é o corpo físico. Esse pensar como espírito nos ajudaria em muitas situações que nós vivemos e apelamos para o espiritual quando nós mesmos podemos resolver, nós mesmos podemos atuar como espíritos, até na cura de pessoas, até no diálogo com entidades espirituais ou com pessoas desencarnadas, de uma forma espontânea ou casual ou natural, sem que a gente precise de qualquer ritual para isso, né? A outra coisa que, conversando com esse espírito, isso lá na década de 90, né? Ele me disse que nós já nos conhecíamos de outra encarnação e que ele não seria meu mentor. Não seria. E eu gostei quando ele disse isso. Disse, nós vamos ser parceiros. Parceiros. Você tem um conhecimento, eu tenho outro. Eu tenho um saber, você tem outro. Vamos unir os dois saberes. Isso me colocou reflexivo sobre a relação que nós estabelecemos com os espíritos desencarnados. É como se houvesse uma mentoria, como se tudo que se soubesse vem do espiritual. E aqueles espíritos reencarnados que têm o seu saber, isso é anulado? Em certos assuntos, isso cabe a espíritos que têm uma expertise muito grande com mediunidade e servem de mentores. Há uma mentoria para isso. Mas nem todo espírito tem esse saber. E nós pensamos que tudo vem de lá, quando lá e cá são expressões de uma mesma realidade. A realidade de ser espírito. A dimensão espiritual é uma dimensão que tem uma certa materialidade. Porque senão os espíritos andavam no ar, esvoaçando como se fosse uma folha ao vento. Há uma densidade na vida espiritual. Bom, essa conversa resultou na criação de uma instituição que hoje tem o nome de Fundação Lar Harmonia, cujo objetivo é a disseminação de ideias. E as estratégias, além das palestras, dos cursos, dos seminários, das aulas, as instituições que tem no meio aí, ambulatório médico, oficinas profissionalizantes, tem uma editora, uma distribuidora de livros, tem cursos, treinamentos, tem um lar de idosos, tem uma série de instituições ou subprojetos dentro do projeto maior, onde trabalham centenas de pessoas, tem muitos empregados, tem voluntários, só de médicos voluntários tem quase 100 voluntários, psicólogos, e tem convênios com faculdades, com universidades, que realizam projetos dentro da Fundação Lar Harmonia. Mas o objetivo não é tão somente uma relação social, tão somente um projeto social. A relação é com o objetivo de levar as pessoas à consciência de que todos somos espíritos imortais. Porque isso foi extraído do Espiritismo, né? Se você pegar lá a definição de Allan Kardec sobre de que trata o Espiritismo é a doutrina que trata da origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo material. Essa era a preocupação. Enquanto as religiões pregam a salvação, o espiritismo está preocupado em que o ser humano naturalize essa relação com o espiritual.
Intensifique essa relação com o espiritual. No seu trabalho, na sua casa, no seu lazer, no centro espírita, nas suas relações interpessoais, para que isso se torne algo exatamente o que é. O Espiritismo não trata de crenças, o Espiritismo trata de realidades. Você não tem que acreditar que espíritos existem. Você é um espírito. O espírito é uma realidade. Você não tem que acreditar em reencarnação. Você é um espírito que reencarnou. Aliás, nessas conversas com esse amigo espiritual, desenvolvemos o conceito de que por que a pessoa não se lembra depois que reencarna? Por que a gente não lembra? Aprendemos que tem um mecanismo divino chamado esquecimento do passado. Tá? Este é o nome, mas como é a mecânica disso? O que acontece de fato? Pelo seguinte, porque o que reencarna não é a pessoa do corpo, não é o personagem do corpo. Adenauer, eu vou morrer. Nunca mais vai existir Adenauer. Nunca mais. Adenauer morre e tem que morrer. A morte do personagem dá sentido à vida no corpo. Quem reencarna é o espírito e não o personagem Adenauer. Vou desencarnar, não sei quando. Sinceramente, pode ser hoje ou daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei o que está previsto para mim, não tenho essa expectativa. Vou desencarnar. O espírito que eu sou vai desencarnar, mas o espírito que eu sou não se chama Adenauer. Adenauer é o nome dessa vida, que tem uma história, que tem um DNA, que é único, que é a mistura cromossômica de meu pai e minha mãe. A próxima encarnação do espírito que eu represento não terá o mesmo DNA. Mesmo que uma família, pai e mãe, que seja, reencarna um espírito, quando chega numa idade, 5 anos, 6 anos, desencarna. Desencarna. Logo em seguida, reencarna filho do mesmo pai e da mesma mãe. DNAs iguais. É o mesmo espírito, porém será um novo personagem, porque esta nova encarnação vai contar com algo que a encarnação imediatamente anterior não contou, que são pais que tiveram um filho que faleceu. Portanto, vai formar um novo personagem, mesmo que você reencarne na mesma família, no mesmo lugar, mesmo pai, mesma mãe, será sempre algo novo. Então, o personagem morre. E é importante que você, tendo consciência de que você é espírito, entenda a mortalidade do personagem, o significado de você morrer. E quando você desencarna, não pense que você vai continuar esse personagem o tempo todo. Sabe por quê? Porque eu hoje sou Adenauer, digamos que eu desencarne, e me lembre da vida passada, não dessa que eu vivi, mas do anterior, da anterior, e me lembre de uma vida que eu fui mulher. E reencontre um companheiro daquela encarnação. Qual será a minha relação com essas pessoas? A do atual personagem, que não foi conhecida, daquele companheiro? Que eu amava, ou que era amado, ou amada? Teremos que construir um novo personagem ao desencarnar, porque nós vamos ter acesso gradativamente às existências de personagens anteriores, que estão todos guardados no nosso inconsciente. O personagem morre, ele morre na vida espiritual, na dimensão espiritual, logo em seguida, porque o que a gente chama de dimensão espiritual são várias dimensões, muitas dimensões, vai se mesclando ao meio e à lembrança de outras vidas. Então nasce um novo personagem que não será Adenauer,
Adenauer só continuará Adenauer quando ele tiver que se comunicar com quem o conheceu como Adenauer. Porque quem conheceu como outro personagem, eu terei que me apresentar como aquele outro personagem. Quando você vai reencarnar? Escolhido pais e mães, mesmo que sejam os mesmos ou outros diferentes, por que você não lembra do personagem? Porque a consciência do encarnado guarda estreita relação com o córtex cerebral. E quando você reencarna, você forma um novo córtex cerebral onde a consciência se instala. Este córtex que está aqui, que materializa minha consciência, que se forma a partir da nidação no útero de minha mãe, a partir dali ele vai se formando, o novo personagem vai se formando, não tem registro do passado, porque o registro do passado está na mente inconsciente e não na consciência. Daí a gente não lembra. Por que podemos lembrar alguns flashes? Ou tem pessoas que lembram de vidas passadas? Porque quando sai do corpo, sai desse córtex, tem acesso ao inconsciente e traz isso de uma forma bem suave, bem indelével, porque você não lembra de tudo exatamente. Então, a reencarnação é um processo do espírito, não deste personagem aqui. Esse personagem aqui morre. Adenauer morre. E sabem qual é o grande problema da desencarnação? É a saudade. É só isso. É a saudade. O espírito não se preocupa com desencarnação. Quem se preocupa com desencarnação é o personagem. Só que quando você reencarna, quando eu reencarnei, eu constituo vínculos. Eu tenho mulher, tenho filhos, tenho netos, vínculos afetivos, vínculos de amor. O espírito que eu sou desencarna, perde esse personagem, esses vínculos todos ficam tênues. O que fica é o sentimento. E aí vem a saudade. A saudade do afeto, do companheiro, da companheira. O grande problema da desencarnação é a saudade. Desencarnar não é uma tragédia. Não é. Aliás, quem desencarna sente muito mais do que quem fica. Porque eu desencarnando, eu tenho mulher, 3 filhos, 5 netos. Minha mulher vai sentir saudade de mim, uma pessoa. Eu vou sentir saudade dela, de 3 filhos, de 5 netos. Eu vou sentir mais saudade do que ela. Porque eu sinto mais saudade de todos, enquanto todos só sentem saudade de um. Então, quem desencarna sente mais. Sente a falta, tem que se ambientar. Quando retorna, se você viver 80 anos, 90 anos, você vai voltar para um lugar diferente. Porque tudo muda. Você vê uma cidade como o Rio de Janeiro. Pegue o Rio de Janeiro em 1821, 1921, 2021. São 3 cidades completamente diferentes. As cidades evoluem, as pessoas da cidade evoluem, os costumes são outros. Então, quando você passa 80 anos numa encarnação, que passa rápido, a cidade espiritual que você volta está diferente de onde daquela que você deixou. Então, você tem que se ambientar, né? Novos amigos, novas pessoas. Cadê fulano? Já foi. Se você vai conseguir ver durante o sono, mas já não é parte dessa sociedade de agora, é parte de uma família maior, mas a convivência não é contínua, é descontínua. Então a gente percebe que a desencarnação ela traz esses inconvenientes, mas algo de bom, o novo. O novo. Fica a saudade, mas você encontra algo de novo para viver. Já a reencarnação do espírito é muito mais complexa, porque é no escuro. É muito tempo de escuro. Você desencarna
você recobra a consciência logo. Às vezes é questão de minutos, horas ou dias. Você recobra a consciência. Você reencarna, a sua consciência vai levar um tempinho para você dizer eu, porque um bebê de 1 mês não tem essa consciência de eu. De 1 ano, está totalmente dependente, 2 anos dependente, começa-se a se ver como indivíduo no coletivo a partir de certa idade, 6 anos, 7 anos, 8 anos. E para se sentir assim, eu cheguei é na adolescência. Então, o tempo obscuro para o espírito é na reencarnação, não é na desencarnação. Essa percepção de ser espírito nos traz uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Quando você de fato se percebe espírito, você aí perde o medo da morte. Você até entende e prepara e compreende que ela está vindo e tem que vir. Chega um tempo que você tem que ir embora, não tem que ficar aqui. Para quê? Fazer o quê? Se você já retirou da encarnação todas as habilidades que você poderia retirar, você já aprendeu, então está na hora de ir. Então você já antevê isso e, bom, quando vier, que venha. Vamos em frente, a vida continua. Mas a vida continua não é a desse personagem, não. É a do espírito, que vai enxergar todos os outros personagens que viveu e já prepara um novo personagem. E já planeja um novo personagem numa nova encarnação, ou na mesma família, ou no mesmo país, ou em outro país. O Espírito, dizia Jesus, que o Espírito sopra onde quer. Então, você já vê de longo prazo, não é simplesmente, eu vou fazer meia dúzia de caridade aqui para desencarnar bem. Isso é imediatismo espiritual. Você está barganhando, né? Não, você deve fazer caridade para se tornar uma pessoa boa, para adquirir a habilidade chamada bondade. Por isso que você faz caridade, para você adquirir uma habilidade. Mas tem outras habilidades a serem aprendidas numa encarnação. Então, com a vivência de ser espírito, consciente de que você é um espírito, não há medo da morte. Não é uma crença, é uma consciência. Epa, eu vou morrer, todo mundo morre. Não existe ninguém que conheça uma família que ninguém nunca morreu. Tem, todo mundo morre. Um dia sou eu, outro dia você, todo mundo vai passar, já viveu isso, o espírito já sabe. O espírito não está preocupado com a morte. O espírito que você é. A preocupação com a morte é do personagem, porque o personagem vive horizontes limitados. Uma cultura do medo, até mesmo a ideia de Deus para o espírito, a ideia de Deus para o personagem. Para o personagem, Deus é aquela ideia que livra do mal. Deus é aquela ideia que te protege. Deus é aquela ideia que ilumina os seus caminhos. Deus é aquela ideia que cura as suas doenças. Então, observe que a ideia de Deus para o personagem é construída em cima da falta, em cima do medo. Então, o Deus é protetor, o Deus é curador, o Deus coloca você no centro, porque ele salva, os outros não, mas a você sim. Já para o espírito, essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é aquela que está no livro dos Espíritos, né? Deus é a causa, é o Criador. Ponto. Qualquer adjetivo que você colocar aí é pessoal, é uma ideia. Porque o ser em si é um Criador. É só um Criador. O Criador, que pode ser representado por um homem, por uma mulher, por uma pedra,
por uma árvore, por um monolito, por um fenômeno da natureza, pode ser representado de muitas maneiras, mas é tão somente a causa de tudo o que existe. Então, para o espírito, a ideia de Deus, ela tem N faces, mil faces, mil faces. Então, para o espírito, ser politeísta, como hindu, é absolutamente compreensível para o personagem. Ser monoteísta, como os muçulmanos, os cristãos, os judeus, é perfeitamente compreensível, porque é a cultura do personagem. Para ter uma religião que não tem Deus, como é o taoísmo, que é uma grande religião e não tem Deus, é perfeitamente compreensível para os personagens. Então, a visão de espírito para além do personagem é uma visão muito mais compreensiva do que é a vida na Terra, do que é a reencarnação, do que é a ideia de Deus, do que é a mediunidade. No capítulo da reencarnação, quando você aprende no Espiritismo o que é reencarnação, você assimila uma ideia causalista. Como é que justifica-se a reencarnação? Pelas doenças, pelas expiações. Aí você justifica a reencarnação. Essa é a visão do personagem. A visão do espírito é que a reencarnação é um processo de aquisição de habilidades e não um processo de punição, pagamento, dívida e resgate. A causa da reencarnação não é para você consertar o passado, é para você dar continuidade à sua evolução. Não há uma encarnação igual a outra, nem a reencarnação é o oposto da vida espiritual. O espírito encadeia esses processos existenciais no corpo físico, no corpo astral, no corpo mental, em outras dimensões. É um contínuo, não é uma causalidade, não justifica a causalidade. Viver como espírito é perceber que nós estamos num processo de ir e vir a centenas ou milhares de encarnações, não porque a gente está aqui purgando, pagando, resgatando, mas porque não tem saída. Não tem saída nesse universo e nesse nível de evolução que o espírito se encontra. A reencarnação é a única via para a aquisição de certas habilidades que não aprende quando está desencarnado. Não aprende. Só na encarnação. Imagine, você vê o mar. Vê o mar, tem o mar. E você olha que beleza é o mar. Você respirando ali na terra, você vê o mar. Aí você aprende que ali dentro tem peixes. Tem peixes que não precisam do oxigênio da atmosfera, porque ele retira oxigênio direto da água. Mas, puxa, onde? Eu quero entrar lá para conhecer isso. Como é que se vive? Aí você mergulha na água e vê que a gravidade é diferente, que o meio é outro, que o som se propaga com muito mais velocidade. Você aprende outras regras da vida. Por quê? Porque são vibrações diferentes. Um não é oposta à outra. Você vai precisar de um escafandro ou de prender a respiração, porque você não tem a propriedade que o peixe tem de extrair o oxigênio da água. Mas para você aprender aquilo que se aprende na água, você não pode ficar na terra, você tem que ir lá mergulhar para aprender. Assim é o espírito desencarnado. Não tem como não reencarnar, ou aqui, ou em outro orbe do sistema
solar ou fora do sistema solar. Você precisa ir à matéria densa para poder adquirir certas habilidades que desencarnado você não consegue. Quando os espíritos diziam que o mundo espiritual sobreviveria sem o mundo material, perfeita ideia. Nós não precisamos da matéria para sermos espíritos. O espírito não depende da matéria, o ser espiritual. Mas a sua evolução está condicionada à coagulação da matéria. Está condicionada. São independentes, mas o espírito precisa de uma dimensão de coagulação. Seja desencarnado, seja encarnado, ele precisa coagular a sua essência numa mente, num corpo, seja astral, seja carnal. Então nós ainda precisamos da matéria. Por isso que nós não estamos aqui para pagar, para resgatar, para ser punidos, para consertar o passado. Nós estamos aqui para adquirir habilidades. Porque quando a pessoa erra, o sujeito lá matou outro, matou propositadamente. O nome disso é ignorância. Aí você pode pensar assim, mas ele sabia que não podia matar. O saber aí é relativo. Ele sabia que não podia matar, mas ele, no nível de evolução dele, ele sabia que essa era a única via de resolver o seu problema, o problema dele. O saber dele era esse, por causa do nível de evolução dele. Então ele precisa reencarnar também para aprender a respeitar a vida e não para ser morto por alguém, para aprender o valor da vida. Nós agimos, nós erramos, nós nos equivocamos por ignorância. E não porque somos bons e tem os maus. Esse critério de julgamento, bem e mal, ele é um pouco cruel, porque parece que só existe bem e mal. Não, são julgamentos típicos da sociedade. A sociedade que nós vivemos, desde os primitivos, estabeleceu o que é certo e o que é errado. E isso foi útil para a constituição de regras de convivência. Mas o espírito aprende tanto de uma forma quanto de outra. Nós aprendemos a não fazer algo que fizemos de uma forma equivocada. Não precisamos fazer da forma nova, nós aprendemos também com os nossos erros. Então, a visão de ser espírito é uma visão que é trazida pelo Espiritismo. Eu sou o que o Espiritismo me fez. Porque essa é a proposta do Espiritismo, é fazer com que você, além de aprender ética, moral, além de aprender as coisas, os conceitos básicos, é você aprender que você é um espírito. Você está aqui, não está de passagem, porque você vai voltar a uma nova encarnação, seja aqui, seja em outro orbe. Se for passagem é porque você não é deste orbe, é de outro orbe, porque se você for desta comunidade aqui de espíritos, de 25 bilhões de seres humanos, ou sendo 8 encarnados, você vai ficar transitando aqui por algum tempo até você retirar dessa humanidade tudo que você precisa para se adaptar a uma nova dimensão existencial e não precisar mais desta. Já aprendeu tudo que tinha que aprender aqui. Então, esta visão só é possível quando você se percebe espírita. Esse é o objetivo do espiritismo. Porque se não fosse esse, bastava você ser uma pessoa boazinha, educada, cortês, bondosa, pronto, já evoluiu. Mas espera aí, e quem cuida da sociedade? Já pensou se todo mundo fosse padre? Quem ia trabalhar? Quem ia aí no Rio operar a usina Angra 1 e Angra 2? Ou a Angra 3 que vem aí? Quem iria operar? O padre? O sacerdote? O religioso? Tinha que ser alguém técnico que entenda de urânio, que entenda de fissão nuclear. Não pode ser
Alguém que pratica caridade só pode praticar caridade, mas você vai ter que fazer outras coisas. Quem vai operar a usina elétrica? Quem vai operar o sistema de transporte? Quem vai fabricar os alimentos? Quem vai fabricar as roupas? Então, nós temos que desenvolver habilidades diversas, além daquelas que as virtudes nos oferecem como metas existenciais. Pode colocar como meta ser uma pessoa boa, mas ser um profissional bom, ser bom filho, bom pai, boa mãe, bom irmão, bom cidadão. Pode botar em tudo, não é só a caridade como uma meta exclusiva. Resolve quem fez muita caridade. Quem fez muita caridade aprende a ser bondoso. Mas a sociedade não sobrevive só daqueles que são bondosos. A sociedade sobrevive também de pessoas que têm habilidades diversas. Então, são diversas pessoas para manter a sociedade. Ser espírito, ou se perceber espírito, também traz consequências um tanto quanto indesejáveis. Se você for lá no Centro Espírita Harmonia, aqui em Salvador, você vai ouvir um palestrante dizer assim, ó, você é o seu problema, você é a sua solução. Porque o espírito, a pessoa que se percebe espírito, não terceiriza a responsabilidade. Tudo que lhe acontece é seu. Tudo que vem a você é seu. Se alguém te prejudica, isso é seu. Se alguém lhe agride, isso é seu. Se tem um espírito, uma pessoa desencarnada lhe perseguindo, isso é seu. Isso tem a ver com você. Isso faz parte de você. Se você vive nessa sociedade caótica, isso é seu. Então você aprende a noção de responsabilidade pessoal. Você não terceiriza a responsabilidade. Nunca é culpa do outro. Ah, mas o sujeito me roubou. Isso pertence a você. Há uma lição embutida em tudo o que lhe acontece. Não terceirize a responsabilidade. Além disso, a noção de ser espírito imortal também retira aquela questão de karma e insere o conceito de predisposição. Você tem a predisposição de viver certas experiências que podem ser consideradas desagradáveis. Predisposição, porque você pode alterar, você pode modificar, não precisar mais vivenciar a lição daquela forma desagradável. O destino, então, é algo manejável. Você pode manejar o seu destino, modificar predisposições. Porque você é um espírito, a evolução é sua. Tudo o que existe é para o espírito. Você é o ápice da evolução. Você não é o vilão da evolução. Você não é o vilão da Terra. Não foi você que fez isso como aí está. Nem você, nem ninguém, nem o coletivo. Nós somos os herdeiros, os beneficiários da vida, e não os vilões. Não foi você. Você não é o culpado absolutamente por nada. Você tem que aprender a manejar os recursos da natureza. Você não é o culpado, porque essa ideia de culpado, ela vem lá do conceito judaico, né? De que Adão foi expulso do paraíso e tem que se religar. Religião não é religação, né? Religação é dentro do conceito judaico, porque o budista não trata de religação. O taoísta não trata de religação. A religião budista não é para religar. Isso é só um conceito judaico-cristão. Então você aprende como espírito que você é herdeiro de tudo isso, que o ser humano, o espírito, encarnado ou desencarnado, é o ápice da evolução desse sistema. É você. Você é a obra-prima do Criador. Pense assim, para você não se depreciar e achar que você é a causa do mal do mundo. O que se chama mal do mundo é um julgamento de valor típico do nível de evolução em que nós, espíritos, nos encontramos. Então,
Se aproprie do Espiritismo como uma doutrina que deve levar você à consciência de ser um espírito imortal. Se você conseguir isso, o Espiritismo alcançou sucesso em você. Consciência de ser espírito imortal. Bom, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido útil o que eu coloquei. Muita coisa. Muita coisa, Adenal. Assim, a gente agradece demais essas reflexões. Até, né, para quem ainda não conhece um pouquinho da sua ficha técnica, digamos assim, né? Psicólogo clínico, né? Inclusive na psicologia analítica junguiana, né? Tá aí um pouco dessa espiritualidade toda que você fez remexer na gente. Eu ficaria realmente 4 horas ouvindo. Muito bom, a gente agradece demais. Eu que Obrigado, Adenauer. Nós vamos voltar aí no próximo mês, porque temos muito a compartilhar com você e você conosco nessas reflexões maravilhosas. A próxima tem que ser presencial. No ano que vem, vocês me convidem que eu vou. Será um prazer, amigo, será um prazer, né? Você falou tudo e que pensa do Espiritismo. Tudozinho, eu penso igualzinho a você, cara. É uma doutrina maravilhosa. Nossa. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Maravilhoso, sim. Nós vamos, então, né, encerrando nossa noite, com essa gratidão do amigo. Novamente, né, convido as pessoas a conhecerem aí pelo site, né, a Fundação, que é uma obra realmente maravilhosa, né, que acaba atendendo aos dois lados da vida, né, a sociedade material, né, e o espiritual. Achei fantástica essa comparação, essa analogia, não do mentor, mas do companheiro, né, Adenauer? Parceiro. Exatamente, os espíritos de lá são parceiros de cá e vice-versa. Eu vou convidar todos, então, para que a gente possa fazer a nossa prece, a nossa oração, nossa mentalização da noite, essa noite maravilhosa, rogando, né, ao nosso grande orientador, ao nosso Senhor Jesus, que possa nos iluminar mais uma vez, nos banhar de vibrações, de paz e de fraternidade, né, o qual nos acompanha, né, de forma longa no nascer da nossa evolução, do nosso progresso pessoal, que é pessoal, é individual e social, que o Mestre possa estar conosco nesses movimentos de transformação pelo qual passa toda a nosso mundo material, nos iluminando, amparando, agradecendo, fortalecendo, né, nos tornando cada vez mais consciente do que somos e o que aqui fazemos. Amparando a todos aqui e agradecendo em nome do Centro Espírita Cachoeirense o amparo e a sustentação desses trabalhadores espirituais que conosco aqui estão. Que assim seja. Obrigado e muita paz a vocês. Obrigada. Tchau. Vai estar disponível lá no canal do SEC e eu passo depois para você. Tá bom? Grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, Adenauer, aí pela oportunidade, tá? E leva o nosso abraço fraterno a todos os companheiros da Bahia aí, espírita. Grande abraço. Fique com Deus, tá? E bom retorno para a nossa sala virtual, brevemente. Exatamente. Uma boa noite a todos. Carlos, Alba. Deus agradece a você. Com Deus. A Marilza mandou um abraço e agradecer a você. Ai, manda um beijão para ela também. A gente está aqui sempre em vibração. Vai dar tudo certo, vai passar. Como a Adenal nos falou, né, na noite de hoje,
é um momento nosso, de evolução nossa, né? É para gente pensar, não se apegar muito nos livros, não se apegar muito no que está escrito, se apegar mais no momento nosso, mais no nosso agora. Devemos estudar, nos aprimorar, nos melhorar e fraternamente convivermos. É isso que a nossa personalidade vai levar, né? Uma boa noite a todos, seu João. Dá um abraço também, Carlos, aí. Breve recuperação lá ao enteado. Ao Lincoln, que está na sala ainda, tudo de bom. Um abraço na família, Lincoln. Prazer estar conosco aí. E até sexta-feira, se Deus quiser. Paz e bem a todos. Com certeza, seu João. Boa noite. Um abraço a todos.